Bom dia família. Estamos de volta, devocionar. Olha aí, quero ver quem são os valentes, 7 horas da manhã, meditando na palavra e orando juntos. Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe tua família. Todos os dias aqui, 7 horas da manhã, na verdade, segunda a sexta, 7 horas da manhã, eu te espero para meditarmos na palavra junto e depois orarmos, tá? É o nosso devocionar. Então, glória a Deus pela tua vida. Fique firme aí nos propósitos. O meu objetivo, o meu desejo é que você cresça nessa prática espiritual que grandes homens de Deus em toda a história bíblica praticavam, mas também que muitos homens na igreja, que tiveram uma influência poderosa na igreja, tinham seus devocionais. E esses devocionais eram oração e palavra, meditar na palavra e orar. Então, que você também desenvolva essa disciplina, esse hábito, esse costume, para que você possa ver os benefícios de você meditar na palavra e orar. Então, toda manhã aqui, quero usar toda a experiência que tenho com oração, formando equipes de oração, cuidando de grupos de oração, formando salas de oração dentro de igreja, participando de congressos, ministrações e palavras para intercessores, para homens e mulheres de oração. Escrevi 6 livros, quero pegar tudo isso e compartilhar com vocês aqui em todas as manhãs aqui para que a gente possa cumprir um propósito poderoso em nossa geração. Então, que você depois espalhe aí esse devocionar aqui, fica gravado aqui tanto no Instagram, mas principalmente ali. Tem uma playlist ali no Rodrigo Aldeia com todos os devocionar ali, com todo o tema ali de nós, que nós meditamos e oramos, estão todos ali separados para que você possa rever, escutar novamente e encaminhar para alguém, tá? Abençoar a vida de alguém, honrar a vida de alguém e fazer com que a palavra e a oração tenha força no meio da igreja, tá? Então mande para alguém se devocionar, a pessoa medita na palavra e depois ela ora essa palavra. Vou fazer isso com vocês aqui de segunda a sexta, às manhãs, às 7 horas da manhã. Amém? Então eu estou falando aqui num tema sobre identidade e vou continuar falando. É um tema amplo, é um tema que tem muitos assuntos para nós falarmos. E nós estamos falando sobre a identidade em Cristo. Qual a importância de eu e você sermos transformados nessa identidade que temos nova em Cristo Jesus, para que você possa ir pelos caminhos que o Senhor tem para a tua vida, viver os propósitos que Ele tem contigo e nós possamos ver céus se abrindo, manifestações poderosas da parte do Senhor. Toda a crise de identidade, toda a identidade distorcida faz você ficar preso, faz você ficar escravo, faz você ficar paralisado, faz você tentar viver, as ansiedades começam a dominar o teu coração, o teu passado começa a te acusar, te atormentar, tudo por falta de identidade. Então que você seja restaurado em tua identidade e você possa ver grandes, poderosas manifestações da parte de Deus, tá? Vou falar uma das características dessa identidade, já falei muito sobre isso, e esse tema, na verdade, é um daqueles temas bíblicos que nós temos que sempre meditar, ver novamente, depois ver novamente, é um tema importantíssimo, faz parte daqueles que vencem, faz parte daqueles que avançam, faz parte daqueles que permanecem na promessa e na palavra de Deus. Esse texto aqui, um dos textos, óbvio, né? Mas eu quero ler o texto de Hebreus capítulo 12, e hoje nós vamos falar sobre a importância de você receber e ter essa perseverança, tá? É isso que eu quero que você receba nessa manhã, que você persevere aí na palavra de Deus, persevere nas coisas de Deus para que você possa ter experiências poderosas e profundas com o nosso Deus. Diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvens de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos foi
proposta a carreira que nos foi designada, né? Então há um texto maravilhoso aqui, tá? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe era proposta, suportou a cruz, não fazendo o caso da ignomínia e estando assentado à destra do trono de Deus. Então esse texto é maravilhoso. O livro de Hebreus ele já começa nos dizendo, portanto, também nós, né, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunha, desembaraçemos-nos de todo o peso e pecado. Então esse texto aqui, eu falei que ele era importante para falar sobre perseverança, tem muitos outros, tá? Tem Tiago 1, que fala para nós perseverarmos, né? Que as tribulações, elas vão deixar a tua perseverança, o teu interior, você vai ficar mais resiliente em muitos problemas que muitas vezes aparecem na tua vida. Mas hoje eu escolhi esse texto porque nele ele tem contido muitos segredos, muitos princípios. Eu quero compartilhar rapidamente com vocês. É óbvio que isso daqui dá pregação, isso aqui dá livro, é algo maravilhoso, esse texto de Hebreus capítulo 12 sobre a perseverança. Então ele já começa dizendo que nós temos nos rodeando muitos exemplos, né, de testemunhas, né? Grande nuvem, diz aqui, né? De testemunhas. O bem interessante é que essa palavra grega aqui, testemunha, é mártir, é a mesma palavra para mártir, aquele que se sacrifica por uma causa, aquele que sacrifica por um propósito, aquele que sacrifica por uma missão. Então, está dizendo, nós temos uma nuvem de muitos mártires que estiverem ao nosso lado. Então, fica a primeira lição aí para você, para que você seja cada dia mais perseverante nas coisas de Deus, para que você seja cada dia mais perseverante na obra do Senhor, perseverante naquilo que Deus tem colocado em suas mãos. É necessário você ter o exemplo dos mártires, que eles mortificaram o seu eu. Então, aquele que não mortifica o seu eu, a perseverança dele não é uma perseverança sadia. Muitas vezes ela é de curta duração. Também muitas vezes elas são com as motivações erradas, com os propósitos errados. Então a perseverança do céu em tua vida é que vai fazer a diferença na tua história, que vai curar as tuas emoções, que vai sarar os teus medos, que vai te libertar para viver propósitos poderosos da parte do Senhor. Então, mortifica o teu eu. Peça para que o Espírito Santo possa mortificar o teu eu. E ele continua explicando o que seria mortificar o seu eu. Ele dá 2 exemplos aqui. Ele diz, desembaraçando de todo peso e pecado. Pecado sabemos o que é, errar o alvo, né? Temos que acertar um alvo e erramos ele. Temos que chegar num destino e nos desviamos e pegamos um caminho diferente, estamos bem longe desse destino. Então, o pecado faz você deixar de ser perseverante em Deus, perseverante em Cristo. A perseverança faz você alcançar as promessas de Deus. A perseverança faz você viver a força, o poder e a autoridade do Espírito Santo. Vocês lembram no livro de Atos 2, quando Jesus pede para os discípulos aguardarem em oração até que venha sobre eles o poder do Espírito Santo? Então ali ele está falando sobre perseverar, aguardar, esperar, sem vacilar, sem ter medo, sem ter nenhum tipo de acusação. Então aquele que não persevera e não mortifica o seu eu e não remove o pecado da sua vida é aquele que vai ter pouca força de perseverança. Começa, não termina. As primeiras dificuldades já roubam o vigor dele, já roubam o ânimo dele. Então a perseverança é fundamental para a vida do cristão, é fundamental para aquele que anda com Deus, que anda com Cristo. Então ele diz, 2 questões que impedem você de andar na perseverança de Deus, na perseverança do Senhor. Diz assim, peso e pecado. Pecado eu já estou falando, errar o alvo, é não acertar o alvo. Peso já não é um pecado, já não é considerado biblicamente pecado, mas está te atrapalhando de você viver as coisas de Deus, de você viver
as promessas de Deus. Então o pecado, sim, isso te impede de perseverar e viver as promessas de Deus, mas o peso também é aquilo que muitas vezes a Bíblia não considera pecado, mas tem te atrapalhado, tá? Isso vai desde ideias, pensamentos, isso vai de alguns relacionamentos que muitas vezes estão te impedindo de viver o propósito de Deus, tipos de pensamento que vão impedir você de perseverar na promessa de Deus. Você começa a pensar, tá vendo? Eu acho que isso não é de Deus, está demorando muito, eu acho que isso não é o propósito de Deus na minha vida, e aí você vai desanimando e para de perseverar na palavra, na oração, no devocional, em buscar a Deus, no congregar, e isso rouba a promessa de Deus na tua vida. Então, um pensamento, um relacionamento, eles não são pecaminosos, mas eles vão prejudicar você de crescer espiritualmente. Amém? Então, pecado e peso impede o povo de Deus perseverar. O Senhor está nos chamando para perseverança. Aqueles que perseveram alcançam a promessa de Deus. Tá bom, meus queridos? Então, guarde essa palavra no teu coração. Uma palavra na nossa manhã aqui, na nossa quinta-feira, para que você possa também estar sendo abençoado aí. A perseverança faz você alcançar a promessa de Deus. E o escritor de Hebreus, no versículo 2, ele nos diz como que nós fazemos isso. Então, existem muitas testemunhas, existem muitos mártires que temos como exemplo, mortificaram suas vidas para viver a promessa de Deus. Como eles fizeram isso? Tirando todo o peso e pecado. Pecado é aquilo que a Bíblia diz que é errar o alvo, mas peso é talvez um pensamento, talvez são relacionamentos que possam estar te impedindo de viver o propósito de Deus, e aí ele fala como que nós devemos fortificar a nossa vida quando a gente vai entendendo que precisamos remover o peso e o pecado. Ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Tá? Então, que os teus olhos sejam fixos em Jesus, que ninguém roube o teu foco, teu destino, teu alvo, e você possa viver poderosamente as promessas de Deus. O poder do Espírito Santo te visite, como os discípulos, os apóstolos estavam aguardando, e de repente vem um som como de um vento e invadiu aquele lugar, e eles nunca mais foram os mesmos. Também seja assim com a tua vida, com a tua casa, com a tua família. Vamos orar? Vamos clamar nessa manhã para que essa verdade esteja presente em nossas vidas, que nós possamos ser aqueles que perseveram em Cristo Jesus. Amém? Pai, que privilégio tenho nessa manhã de estar junto com os meus irmãos aqui, esses que estão ao vivo aqui online comigo, ó Pai, mas também aqueles que depois vão estar também meditando na palavra e orando juntos. Eu venho te pedir, ó Pai, que o Senhor os visite poderosamente, que o Senhor os toque de uma maneira poderosa nessa manhã, que a sua identidade, ó Pai, seja transformada a cada dia mais. Eu oro para que o Teu Espírito Santo os toque, eu oro para que o Teu Espírito Santo toque suas mentes, seus corações, ó Pai, suas emoções, suas vidas poderosamente, eles cresçam e vivam, ó Pai, suas promessas, os teus desígnios, o teu destino profético. Eu oro por eles, ó Pai, clamando por uma intervenção do céu nessa manhã, ó Pai, sobre a perseverança, Pai, que o Teu Espírito Santo os ajude a perseverar, que o Teu Espírito Santo os ajude, ó Pai, a vencer cada pecado que os assedia dia e noite, cada guerra espiritual que eles têm vivido, ó Pai, para não viver, ó Pai, a identidade que o Senhor tem com eles, para não, ó Pai, se apropriar pela fé das promessas que o Senhor tem liberado sobre cada um dos Teus filhos aqui nessa manhã, ó Pai. Ajuda-os, ó Pai, a vencer o pecado, ajuda-os a vencer essa guerra que se levanta dia e noite contra as suas vidas, ó Pai. Eu oro, eu declaro esse tempo novo, que as algemas, que as cadeias, que as prisões do pecado caiam por terra na tua vida, em nome do Senhor Jesus, e que você tenha experiências poderosas com a liberdade que há em Cristo Jesus também, Pai. Eu oro para que eles possam remover todo o peso, ó Pai, tudo aquilo que muitas vezes, ó Pai, não é pecado, tudo aquilo que não tem nem aparência de pecado, ó Pai, muitas vezes não é pecado, mas tem atrapalhado eles de perseverar em Ti, tem atrapalhado eles de caminhar contigo. Então toca os seus pensamentos,
toca os seus corações, toca as suas emoções, ó Pai. Muitos têm vivido por aquilo que sentem, ó Pai, mas nós vivemos pela fé. Nós não vivemos por aquilo que os nossos olhos veem ou por aquilo que o nosso coração sente. Nós vivemos pela fé, aquilo que pela fé na promessa, na palavra de Deus, pela fé em Cristo Jesus, ó Pai. Eu venho te pedir, ó Pai, todo o peso, ó Pai, que tem atrapalhado eles, sejam pensamentos, ó Pai, sejam emoções, ó Pai, caia por terra também em nome do Senhor Jesus. Ajuda-os a remover aquilo que tem impedido deles perseverarem em Ti, de eles permanecerem em Ti até que a promessa se manifeste. Eu te peço, ó Pai, ajuda nessa manhã que eles tenham, ó Pai, essa força, esse vigor espiritual, ó Pai, essa força, esse vigor espiritual para mortificar o seu eu, para mortificar, ó Pai, aquilo que impede eles de viverem grandes e poderosas promessas. Eu oro por suas casas, eu oro por suas famílias. Pai, eu te peço de uma maneira muito especial nessa manhã, libera as promessas que o Senhor tem para cada um dos meus irmãos, libera a força, a autoridade e o poder do precioso Espírito Santo, Espírito do vivo Deus, vai tocando, vai falando, vai libertando, vai convencendo do pecado, da justiça e do juízo e marca, ó meu Senhor, os meus irmãos aqui de uma maneira muito poderosa, que o olhar deles esteja fixo, ó Pai, no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ó Pai, que o olhar deles esteja fixo em Ti e que eles recebam nessa manhã força, autoridade, vigor para continuar perseverando, para continuar avançando em cada uma, Pai, das Tuas ordenanças, para que eles recebam promessas poderosas da parte de Deus, para que eles pela fé se apropriem de tudo aquilo que o Senhor tenha, Pai. Por isso nessa manhã a Tua bênção, o Teu favor, a Tua grandeza, a Tua misericórdia repouse sobre eles de uma maneira muito especial, de uma maneira muito poderosa. Assim nós oramos em concordância nessa sala virtual de oração, nesse ambiente poderoso e profético diante de Ti, nessa escola de oração, nesse devocional de oração, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, família, persevere aí, porque Deus vai manifestar as promessas na tua vida. Não desanime, não desiste. Deus está para acontecer algo poderoso na tua história, para liberar promessas poderosas. Então não desiste, avança. Vamos avançar, porque no final você vai colher grandes e poderosas liberações da parte de Deus. Amém? Persevera aí. Deus é bom. Devocionar todo segunda a sexta das 7 horas da manhã. Espero vocês aqui. Encaminhe, tira print. Encaminhe esse devocionar para quem você puder aí, para que a pessoa também possa perseverar em Cristo. Deus abençoe. Amo vocês demais em Cristo Jesus. Até amanhã. Fique na paz. Valeu. Tchau, tchau.